Olá! Você às vezes fica perdida em relação a que escolhas de carreira fazer? Ou até quer crescer profissionalmente, se desenvolver, mas não sabe muito bem para que áreas, você tem mais aptidão ou em que áreas você pode investir mais, tem mais chances de crescimento. Sempre estou falando aqui que autoconhecimento é um dos principais fatores para quem quer fazer uma transição de carreira e hoje estou aqui para compartilhar com você uma ferramenta que vai te dar a oportunidade de se conhecer melhor, identificando suas forças, suas fraquezas, oportunidades dentro dos seus perfis, a partir do seu perfil comportamental. Quer saber qual que é o seu? Vem comigo! A teoria que eu vou apresentar para você hoje chama DISC, é uma das mais reconhecidas no mundo todo, nasceu na psicologia há muitos anos atrás, já passou por diversas adaptações culturais, diversas instituições utilizam a metodologia DISC como base para os seus próprios testes e eu vou deixar uma versão gratuitamente para você aqui na descrição desse vídeo. No e-book 7 Passos para Transformar Sua Carreira, a gente tem uma versão do DISC para você responder, para você analisar e descobrir o seu perfil comportamental predominante, ok? Então você vai lá na descrição, vai baixar, vai fazer o seu teste, vai descobrir. Mas antes disso, já vou aqui te dar um panorama dos 4 perfis principais dessa metodologia para que você já vá aí analisando qual que você se identifica mais. O primeiro deles vem do D de dominante. Em algumas versões do teste a gente chama de executor. É deste perfil assim mais dinâmico, orientado para ação. Geralmente são pessoas de pulso firme, de atitude, de iniciativa, de dinamismo. Pessoas que gostam de atividades que proporcionam resultados mais rápidos, resultados factíveis. São pessoas muito orientadas para resultado, inclusive. Às vezes são pessoas mais direcionadas para fazer rápido do que para fazer com qualidade. Tem esse ponto de atenção. Você vai perceber também que em todos os testes, de todos os perfis, os extremos são perigosos. Então, uma pessoa extremamente dominante, ela pode chegar ao ponto de ser arrogante, passar como um trator por cima dos outros, sem respeitar a opinião dos outros, com dificuldade de relacionamento por ser mais as pessoas mais grossas, assim, mais sisuda. E isso uma pessoa com o dominante extremamente alto. A pessoa com a dominância extremamente baixa pode ser aquela pessoa assim com dificuldade de agir, com dificuldade de tomar iniciativa, medrosa, que não consegue assumir riscos, né? Então o caminho do meio aí de encontrar uma forma de usar o dominante a favor, né? Assumindo riscos, tomando iniciativas, estando proativo. É muito comum encontrar pessoas dominantes em cargos de liderança, pela facilidade de comando, pela facilidade de delegar, pela facilidade de mandar as pessoas fazer as coisas, digamos assim, é muito comum. Achar também na indústria, então pessoas da mineração, indústria, ou essas áreas um pouco mais tradicionais que ainda precisam daquela voz de comando, daquela voz diretiva, dentro de um chão de fábrica, por exemplo, pessoas de planejamento e controle de produção, ou pessoas que têm essa questão do pulso firme mais aflorado, mas lembre-se que o excesso, né, é perigoso. Nada de arrogância, nada de passar por cima dos outros. A dominância como comando, segurança, firmeza é muito positivo, mas o excesso é perigoso, ok? O segundo perfil é o de influência, né? A gente fala do DISC, o D de dominante, o I de influente. O perfil influente é aquele perfil comunicador. Sabe aquela pessoa assim, com o trato para falar, né? A pessoa que tem facilidade para se expressar. Muito comum achar pessoas altamente comunicadoras em cargos comerciais, marketing, relacionamento com o cliente. É muito comum que a comunicação seja uma necessidade de todas as áreas. Mas aqui eu falo daquele comunicador assim, mais para frente, mais extrovertido. Sabe aquela pessoa que eu falo assim, ó, você não pode sentar do lado dela no metrô que ela tá falando, né? Aquela necessidade de falar. São os comunicadores natos. Pessoas com um comunicador extremamente alto
podem pecar pelos excessos, falar o que não deve, ter dificuldade de guardar informações confidenciais, ou ser uma pessoa extremamente ansiosa, porque às vezes pensa muito mais rápido, né, do que consegue executar. A pessoa com um comunicador muito alto pode prometer o que não vai cumprir, né? Pode negociar algo que não vai entregar. Então, o extremamente alto do comunicador é perigoso. E extremamente baixo também, que aí a gente já fala daquelas pessoas com dificuldade de se comunicar, com dificuldade de falar o que pensam, com dificuldade de estabelecer uma comunicação clara e segura com as pessoas. Então, o caminho do meio para um bom comunicador é usar a habilidade de comunicação para se comunicar de forma clara, segura, confiante, amistosa, simpática, empática, né? Mas nada de pecar pelos excessos, mentir, prometer o que não vai conseguir cumprir, ao invés de negociar, acabar manipulando alguma negociação com o cliente. Então, lembre-se que os excessos, tanto para mais como para menos, são perigosos em todos os perfis. Vamos ao próximo perfil, a gente aqui agora fala do S, que vem no inglês de estabilidade. É um perfil que também a gente chama de planejador, em umas versões aí do teste DISC. Já são aquelas pessoas assim, mais serenas, calmas, com uma tranquilidade nata. Pessoas que raramente se estressam, que raramente se explodem assim. Tem uma facilidade para planejar um projeto do início, meio e fim. É muito comum, inclusive, encontrar pessoas na área de gestão de projetos. Pessoas planejadoras são muito úteis em atividades que demandam essa facilidade para lidar com pressão, digamos assim. Um bom planejador consegue entender o início, meio e fim das coisas. Ele precisa, inclusive, ter esse panorama do todo para trabalhar. Um planejador assertivo, ele consegue trabalhar bem em várias áreas, inclusive as áreas de tecnologia da informação é muito comum encontrar, as áreas financeiras é muito comum encontrar pessoas planejadoras, controladoria como um todo, contabilidade, essas pessoas de ouvidoria, auditoria que precisam trabalhar com prazos, com cronogramas, com uma visão anual, por exemplo, é muito comum encontrar o perfil planejador. E lembre-se que os excessos são perigosos. A pessoa extremamente planejadora, ela fica planejando, e, né, naquele campo das ideias, na ideação, mas não coloca em prática. Então é muito comum encontrar procrastinadores nessa área, pessoas com dificuldade para ter aquele tino de execução lá do executor, pessoas com dificuldade de tomar iniciativa. Pessoas que têm um planejador muito alto se sentem às vezes paralisadas por não conseguir ver o fim de onde ele vai chegar com aquele projeto. E muitas vezes o projeto não tem como a gente entender o panorama total. A gente vai, assim como nas metodologias ágeis, a gente aprende a prototipar por fases, né? Aprender a planejar os projetos por fases e não pelo todo. Pode ser uma boa, inclusive, para quem deseja ter um planejador mais assertivo. Pessoas com planejador também muito baixo são aquelas pessoas que saem fazendo sem pensar, muitas vezes são executoras, inclusive, aquelas pessoas que não conseguem planejar nada, que deixam a vida levar. Então, o caminho do meio, né, o equilíbrio entre os fatores aí, entre o planejador, é muito importante, tá? Você vai perceber, inclusive, acho que nessa altura aqui do vídeo você já percebeu que todos nós temos um pouquinho de cada. O teste ele vai te ajudar a identificar em que nível estão essas habilidades e quais os perfis são predominantes. Mas uma pessoa executora assertiva, por exemplo, pode desenvolver algumas habilidades de planejamento, deve inclusive, né? E por último, mas não menos importante, nós vamos falar do C, do DISC, né? Nós falamos de dominante, influente, estável e agora nós vamos falar do cauteloso em algumas versões. Do teste, a gente chama de perfil analítico. O perfil analítico, já aquele também comum em áreas financeiras, também comum em áreas de tecnologia, são pessoas que precisam prestar atenção nos detalhes. Eles têm essa facilidade de analisar as coisas e identificar os dados, em pegar
planilha ou um dashboard de Power BI enorme e conseguir ali estratificar algumas coisas, fazer algumas análises, trazer dados para tomadas de decisão, são pessoas extremamente úteis no plano decisório de uma empresa, num planejamento estratégico de uma empresa. Em todas as áreas a gente precisa ter essa habilidade de analisar. A pessoa que é analítica ao extremo tende a ser aquela pessoa assim, que vê erro em tudo, extremamente perfeccionista e não consegue, aí também paralisa, porque não consegue entregar algo no nível bom ou no nível ótimo, ela quer entregar o excelente, o perfeito, costuma ver problemas onde não tem, sabe aquela habilidade também de ver cabelo em ovo? Se uma pessoa ela é extremamente analítica, ela pode ter dificuldade de ser objetiva, ela pode ter dificuldade de analisar dados simples e ficar presas em pensamentos complexos demais. Essa dificuldade de simplificar as coisas pode estar presente em pessoas com um analítico muito alto, além do pessimismo. São pessoas que tendem a se perguntar assim, o que de pior pode acontecer? E com isso ficam andando em círculos, querendo estar aí se prevenindo de todas as formas, tá? Uma pessoa com um analítico extremamente alto pode sofrer aí com essa ansiedade, com esse pessimismo, com essa paralisação por nunca atingir o nível de perfeição que gostaria do trabalho. Uma pessoa com analítico extremamente baixo já é aquela pessoa assim que não consegue tomar decisões baseadas em fatos, baseadas em análise de dados. Muitas vezes ela toma decisão puramente emocional ou intuitiva, sem prestar atenção em dados que estão ali à vista e necessários. Então, mais uma vez, o caminho do meio do analítico é o mais útil para quem quer aí uma carreira com assertividade. Então, dominância, influência, estabilidade, cautela são habilidades que todos nós precisamos ter, mas vamos nos destacar em alguma delas, né? O meu perfil, por exemplo, tem um dominante e um influente mais alto. Você vai perceber também que alguns perfis vão mesclar as competências. É comum encontrar dominante junto com influente, é comum encontrar o estável junto com o cauteloso. É menos comum encontrar perfis variados ou primos, assim, mas costuma achar. Então, assim, invista no seu autoconhecimento, baixa o teste, faça, identifique em que percentual está cada uma das suas habilidades e lembre-se, você pode ter a carreira que você quiser dentro do seu conjunto de habilidades, mas se você escolhe uma carreira que é muito distante daquilo que você já faz bem, você vai levar mais tempo para desenvolver essa habilidade, ok? Então é mais útil para você dar um resultado, inclusive, mais rápido, você olhar para o seu panorama, para o seu perfil e pensar quais dessas competências ou habilidades vão me trazer mais resultado. Então, se você é uma pessoa planejadora, analítica, as carreiras que tendem a valorizar mais essas competências vão te dar um resultado mais rápido. Se você é uma pessoa dominante, influente, as carreiras que tendem a valorizar essas competências vão te dar um resultado mais rápido. Então, bora pensar, fazer o teste, olhar aí suas competências e deslanchar profissionalmente, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se gostou, comenta, curta, compartilhe. Vamos fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento de si, mais segurança para decidir, escolher sobre suas carreiras e todo mundo deslanchar, ok? Um abraço!